E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje aqui no vídeo vamos para uma breve review de Bloodborne The Veil Torn Asunder. Essa história que é a quarto compilado, né, publicado do universo de Bloodborne. Para quem já não se lembra, o Bloodborne nas HQs, ele teve início no A Death of Sleep, passando pelo The Healing Thirst e indo para a Song of Crows, que são 3 histórias bastante interessantes, e assim como The Veil Torn Asunder, ele é escrito por Alex Scott e tem Pirate Kowalski e Brad Simpson guiando aí a parte visual da narrativa. Ok, aqui essa revista eu considero ela um ponto um pouco diferente, porque ela vai seguir uma linha bastante semelhante com a Song of Crow, justamente pela questão do psicodelismo, de como a loucura é mostrada. Entretanto, ela também é um ponto de fechamento aqui. Eu digo isso porque nós temos ainda o 5º e o 6º volume, e este volume em questão, ele é o último volume escrito pelo Alex Scott. Então, o 5 e o 6, outro roteirista irá assumir o roteiro. E como os outros vídeos eu já comentei, ela é publicada pela Titan Comics, foi publicada em fascículos mensais para então ser compilado em um único volume. Então, dito isso, vamos para a história. Eu vou tentar evitar um pouquinho de spoiler, apesar que, por ser um 4º volume e que traz essa intenção de fechamento em alguns aspectos, ela intrinsecamente vai trazer um pouco, não direto falando, olha, em Death of Sleep aconteceu isso, mas ela vai trazer cenas que não só remete, mas que vincula e cria todo um ciclo, tá? E falando em ciclo, né, justamente isso que acaba sendo muito as histórias de Bloodborne, personagens tentando quebrar um ciclo, descobrir novas formas e etc. Mas é isso aí, vamos para a história de The Veil Torn Asunder. E esse 4º volume, ele começa com um personagem falando o quanto que ele estudou em busca do conhecimento. Conhecimento esse que no universo de Bloodborne a gente sabe que normalmente leva à loucura. E esse personagem, ele é, digamos que em partes bastante superficial, justamente porque ele é um ex-soldado que abandonou o campo de batalha, então ele já tem no seu background um trauma de violência muito grande. E tem toda a questão da loucura que está em volta de Arna ali. Então, esse personagem, ele vai basicamente percorrer toda essa história e vincular os diferentes pontos através desses conhecimentos proibidos. E aqui que eu tenho que entrar um pouco mais a fundo da história, porque se eu fosse falar só da história, eu pararia aí e já ia falar da arte. Mas, como eu acho legal a gente desenvolver um pouco mais essa HQ em específica, já que ela fecha o ciclo do autor nos quadrinhos de Bloodborne, vamos dizer que esse personagem ele vai passar por uma loucura progressiva, o que claramente vai indicando o nível de conhecimento que ele vai adquirindo para chegar até o final da história bastante catártico e ruim, digamos assim, né, para as pessoas da cidade, como é que a gente já sabe em Bloodborne como as coisas funcionam. Isso porque esse personagem vai ter marcos na história que vai começar a mostrar que ele tá adquirindo conhecimento ou enlouquecendo, sendo mais direto, tá? Por exemplo, vamos tomar como ponto zero o quarto que ele dorme com a esposa. Então, em um primeiro momento, em uma busca inicial por conhecimento, esse personagem, ele é visto deitado com a esposa. Então ele levanta da cama e a esposa continua deitada. Ele tem uma navalha e uma carta na mão. Nesse ponto é mostrado não algum delírio, mas algumas visões e algumas das aventuras que ele viveu para buscar esse conhecimento, tendo contato com alguns dos antigos. Quando esse contato, digamos que acaba, ele volta para esse quarto, só que as coisas começam a ficar cada vez mais psicodélicas e cada vez mais violentas, a ponto de que, em um determinado momento da história, ele enxerga ele dormindo com a esposa, só que ele tá em pé com a navalha na mão, toda ensanguentada, indicando que aconteceu alguma coisa macabra ali naquele ambiente. Então as coisas progridem desse momento em que também existe esse ciclo, em que o personagem começa no ponto zero no seu quarto,
tem uma espécie de delírio que mostra pra gente como ele adquiriu alguma espécie de conhecimento, então ele é levado de volta para esse ambiente. E a partir disso eu acho que eu posso falar que a história é bastante viajada. Não vou falar que é tão viajada quanto a Song of Crows, só que aqui a gente também tem alguns aspectos, como por exemplo, nós temos menos fala, muito uma questão mais imagética para você interpretar a situação, e isso torna a história rápida de ser lida, mas ao mesmo tempo é um rápido que você vai ter que parar um pouco em cada página, e aí vai acabar estendendo mais a leitura, né? O que eu digo é, se você for só ler, você vai virar página, página, página e acabou. Só que se você começar a prestar atenção nas representações de imagem, todo o trabalho de arte ali feita, cara, é uma história que vai tomar um pouco mais o seu tempo para ser lida. E é uma história que eu não vou falar que é minha favorita, mas é bastante divertida pelo aspecto de que durante as suas aventuras para ganhar o conhecimento, ele começa a ver muito mais coisas, tal qual no jogo de Bloodborne. Depois de um ponto que você adquiriu um determinado nível de conhecimento, você começa a ver outras criaturas, começa a ver coisas que você não via antes. Ele também vai ter esse mesmo tipo de reação. Só que a questão aqui, que acaba vinculando o nosso personagem sem nome com as outras histórias, é que ele vai passar por outras histórias. Então, na sua busca por conhecimento, por exemplo, ele vai se deparar com a cena da caçadora levando aquela criança pela Vila dos Pescadores, cheio de criaturas que a caçadora não consegue ver, mas que a criança consegue ver e ele consegue ver. Então isso já indica de que ele atingiu um nível de conhecimento que ele consegue enxergar, digamos que, os demais planos além do terrestre, para o universo de Bloodborne. Da mesma forma, ele vai passar por um trecho que vai remeter a uma imagem mostrada em The Healing Thirst, que é quando as pessoas ali estão queimando um licantropo crucificado. E assim também vai se repetir pro A Song of Crow, em que o nosso protagonista sem nome vai trombar ali com o L, o Corvo, e eles vão trocar uma ideia brevemente. Então, como eu falei, é uma história que tem um vínculo com as demais, não é essencial que você tenha lido as outras, só que é interessante justamente porque você consegue pegar não só a questão dos ciclos que o personagem vive, mas também de como essa questão do conhecimento proibido dentro do universo de Bloodborne funciona e o impacto que isso tem nas pessoas, que até então tinha sido mostrado apenas de um ponto de ele se transformou. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que foi atrás desse conhecimento e sofreu as consequências por isso. Indo aí para a questão da arte, nós temos o Parth Kowalski e o Brad Simpson, né, sendo o Parth Kowalski o desenhista e o Brad Simpson o colorista. Continua bastante interessante e você não percebe uma mudança de padrão diferente quando a gente fala das referências, né, justamente por ser os mesmos artistas. E aqui, assim como muitos quadrinhos de The Witcher e Cyberpunk fazem, normalmente quando se fala do passado você muda um pouco a tonalidade das cores para trazer essas memórias, sabe, do personagem, para você não confundir o leitor, para você conseguir fazer uma divisão temporal. Eu acho que quem lê quadrinho já está mais habituado a isso, mas para quem for ter um primeiro contato, é uma distinção bastante interessante e artística quando você trabalha e explora a mídia quadrinhos de forma geral. Mas bom, aí fica a pergunta: para quem é Bloodborne The Veil Torn Asunder? É uma história que eu diria que qualquer pessoa pode ler, obviamente, mas ela vai estar realmente mais voltada para quem acompanha a série. Eu diria que não é uma boa história para você começar a ler a franquia de Bloodborne, porque ela não vai trabalhar tão bem certos conceitos que as três primeiras trabalham. Tá? Se você pegar a primeira e nunca tiver jogado Bloodborne e ler na sequência, você entende progressivamente como esse universo funciona. Só que se você pegar só o quarto volume, cara, você vai ficar meio perdido. Então eu recomendaria que fosse feito uma leitura talvez sequencial mesmo, ali do A Death of Sleep, The Healing Thirst e A Song of Crows, para aí sim você ler The Veil Torn Asunder de uma forma que você entenda a história como um todo e pegue o seu roteiro de forma coerente
com todos os ciclos e o fechamento do Alex Scott nos roteiros. Dito isso, é uma história interessante e que, não vou falar, não coloca um final, né, na história, mas ela mostra o destino dos personagens de forma bastante redondinha, o que eu acho bastante competente por parte do roteiro, e as artes estão muito interessantes. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa review de Bloodborne, The Veil, Torn Asunder. Temos mais outros 2 vídeos ainda para fazer sobre os quadrinhos, que eu já li e tô preparando para gravar e editar aqui para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Na descrição, um link para as nossas outras redes sociais. Acessem o site www.megascope.com.br. Lá vocês encontram as reviews que eu trago aqui em vídeo escrita também, caso vocês queiram ler. E nos comentários fala aí se você gosta de Bloodborne, se você já leu algum quadrinho de Bloodborne, qual o seu preferido ou qual quadrinho de game é o seu favorito. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.